Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos sobre as funções orgânicas ácido carboxílico, éster e éter. Então o éter é um composto orgânico em que apresenta um átomo de oxigênio entre dois grupamentos orgânicos diferentes, entre dois carbonos de dois grupos orgânicos diferentes. Então no caso aqui, por exemplo, eu tenho o éter dietílico, que era muito utilizado como anestésico no século XIX. Então a gente tem, como dito ali acima, um átomo de oxigênio ligado então a dois carbonos de grupos orgânicos diferentes. Então a gente tem aqui, se eu separo, baseado onde a posição do oxigênio está, eu tenho dois braços de hidrocarbonetos à direita e à esquerda do átomo de oxigênio. A nomenclatura dos éteres é relativamente simples. Então, basicamente, eu tenho duas formas. A primeira vai ser, então, éter, acrescido, então, do grupo orgânico ligado ao oxigênio mais ico. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho o oxigênio entre dois carbonos na minha cadeia, então já indica que é um éter. Então, a palavrinha éter já vem aqui antes. E eu tenho também dois grupamentos met-et, ou seja, dois grupos etil. Então, assim, eu tenho um éter, di, para indicar que são dois grupos, etílico, como a regra que é acima. Ou então, eu posso utilizar também o prefixo do radical menor mais oxi mais o hidrocarboneto maior. Como assim? Então, nesse primeiro exemplo aqui, o meu radical menor será esse grupo metil aqui. Então, met mais oxi, então metoxi. Tracinho, o hidrocarboneto maior, no caso, eu tenho metano, etano. Então, metoxi, tracinho, etano. Outro exemplinho. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma cadeia maior de hidrocarboneto, que vai ser um grupo metil. E eu também vou ter uma cadeia maior em que eu tenho três átomos de carbono. Então, vou ter aqui um grupo propil, um grupo propano. Então, considerando a segunda regra de nomenclatura, vai ficar 2 metoxi. Então, lembrando, o 2 aqui é para indicar que a minha cadeia maior, eu tenho o oxigênio do grupo éter ligado ao carbono 2. Metoxi, por quê? O radical menor é metil e o oxi vem do éter. Tracinho, o nome do hidrocarboneto maior. Então, aqui, o hidrocarboneto maior, eu tenho 1, 2, 3 carbonos com ligações simples entre si. Então, met, et, prop, propano, por causa das ligações simples. Agora, os ácidos carboxílicos, eles apresentam um grupo funcional COOH. Como assim? Eles apresentam, então, um carbono com uma ligação dupla com um átomo de oxigênio e uma das suas ligações está ainda com uma hidroxila. Então, se a gente for observar, a gente tem aqui uma carbonila, uma C-O, e uma hidroxila ainda ligada com o átomo de carbono. Então, um exemplo aqui de ácido carboxílico trata-se do ácido acético, que a gente tem ele presente aí no vinagre, por exemplo. Então, o ácido acético, a gente tem aqui na estrutura dele, a gente pode ver que a gente tem uma ligação C-O, uma carbonila, e ainda um grupo hidroxila ligado ao átomo de carbono. Então, ele tem as condições para ser classificado como um ácido carboxílico. A nomenclatura de ácidos carboxílicos ela pode ser simplificada por essa regrinha aqui. Então, vai ser ácido, primeiro para indicar que é um ácido carboxílico, mais o hidrocarboneto acrescido do sufixo oico.
Então, no primeiro exemplo aqui, então eu tenho aqui um grupo característico de um ácido carboxílico. Então, tem C-OH. Então, logo utilizo a palavrinha ácido. Agora, quando eu observo o hidrocarboneto, eu vou observar aqui que eu tenho um átomo de carbono, 2. Então, 2 átomos de carbono significa que eu tenho um grupo etano, porque eu tenho ligações simples ainda entre eles. E acrescento o sufixo oico, então ácido etanoico. Agora, já no de baixo, novamente eu observo aqui o grupo funcional característico de um ácido carboxílico, né, C-O e o OH. Então, novamente ácido, porém agora eu tenho, além de uma cadeia mais longa, uma ramificação. Então, dessa forma, eu vou indicar aqui que eu tenho um ácido carboxílico contendo, então, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono na minha cadeia principal. Então, que vai ser pentanoico, porém com um grupo metil na posição do carbono 1, 2, 3, 4. Então, assim, ácido, por causa do grupo funcional de ácido carboxílico, 4-metil, indicando que eu tenho um grupo metil na posição do carbono 1, 2, 3, 4. E pentanoico, porque indicando para mim que o hidrocarboneto de cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono com ligações simples entre si. Um composto e derivado de ácidos carboxílicos trata-se dos sais orgânicos. Estes são resultantes, né, da reação de um ácido carboxílico, como a gente viu no slide anterior, com uma base inorgânica. Então, uma base inorgânica é basicamente um hidróxido, né, metálico. Então, quando há a reação do ácido carboxílico com hidróxido metálico, essa reação então vai formar um sal orgânico, né, em que eu vou ter então o grupo hidroxila do ácido carboxílico substituído então por esse grupamento aqui do oxigênio ligado ao metal. Como resultante ainda dessa reação, né, do ácido carboxílico com a base inorgânica, ainda vai ter então a liberação, né, a formação de moléculas de água, uma vez que trata-se de uma reação de neutralização. A nomenclatura desses sais orgânicos basicamente vai ser o nome do hidrocarboneto mais ato de nome do cátion metálico. Então, por exemplo, nesse caso aqui abaixo, eu tenho o hidrocarboneto contém 2 átomos de carbono. Então, etano ato de nome do cátion vai ser sódio. Então, etanoato de sódio. Outro composto também derivado de ácidos carboxílicos trata-se dos anidridos. Então, os anidridos são quando eu tenho uma reação química entre os ácidos carboxílicos em que ocorre a sua condensação e liberação de água. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho então a condensação de 2 ácidos carboxílicos e a formação, então, a liberação, né, de uma molécula de água. Então, como eu posso ver, onde eu tinha 2 substâncias diferentes, né, agora eu tenho uma substância apenas conectada, né, intercalada aqui, a partir desse átomo de oxigênio. Então, no caso dos anidridos, a nomenclatura deles vai ser a palavra anidrido e o hidrocarboneto de origem mais oico. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que eu tinha 2 átomos hipotéticos aí de carbono, então seria anidrido etanoico. Então, o etan aqui indica para mim que tem 2 átomos de carbono em cada lado aqui do anidrido, e o oico aqui indica para mim que trata-se de um anidrido derivado de ácido carboxílico. Para finalizar a nossa aula de hoje, falar um pouquinho sobre os ésteres. Então, não confundir éster com éter.
Então, os ésteres, eles são derivados de ácido carboxílico, né? Com o H da carboxila substituído por um grupo orgânico. Então, vamos entender melhor no esqueminha aqui. Então, o ácido carboxílico, o que eu tenho? Um C-O, né? Uma carbonila, e o carbono ainda ligado a uma hidroxila, né? Ou seja, o OH. Agora, se eu venho aqui e substituo esse hidrogênio aqui por um grupo orgânico, então por um CH3, então o que eu vou formar? Justamente a estrutura de um éster. Então, um éster, o que é? Eu tenho um C-O, tenho uma carbonila, e ao mesmo tempo aqui, eu tenho um grupo parecido com um éter junto com a carbonila. Então, essa função orgânica aqui, característica, eu chamo de éster. Então, os ésteres, né, eles são muito utilizados aí como flavorizantes, né, uma vez que eles possuem então característico odor, né, aroma de frutas, por exemplo. Então, o etanoato de isobutila, ele é muito utilizado como flavorizante morango. Então, essa substância aqui, o etanoato de isobutila, observamos aqui que ele possui então um carbono aqui ligado a uma dupla ligação, né, com o oxigênio, então a carbonila, e ao mesmo tempo eu tenho aqui este carbono ligado ao oxigênio que está ligado a uma outra cadeia orgânica. Então, logo, eu observo aqui as condições necessárias para eu classificar essa função orgânica como um éster. Já a nomenclatura de um éster depende do nome do ácido carboxílico e do nome do grupo orgânico que vai vir depois ali do oxigênio da ligação simples. Então, basicamente, vai ser o nome do ácido com igual ato de nome do grupo orgânico. Então, por exemplo, no caso aqui desse éster, eu tenho então 4 carbonos então que provém do ácido butanoico. Então, dessa forma, butanoico se torna então butanoato. Então, eu substituo aqui o sufixo ico pelo sufixo ato de. Agora eu vou analisar a parte direita da minha cadeia. Agora que à direita do oxigênio eu tenho um grupo contendo 4 carbonos. Então, um grupo butil. Então, lembrando que ao nome do grupo orgânico eu acrescento a letra A. Então, butanoato de butila. Esse éter que a gente resolveu aqui a nomenclatura dele, por exemplo, é utilizado como flavorizante de damasco. Então, se a gente for dar uma pesquisadinha na literatura, a gente vai ver que a maioria dos compostos, né, utilizados como flavorizantes, né, para aromas de frutas, a gente vai ver que é derivado aí de ésteres. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.